Bom dia, meus amigos e minhas amigas deste meu canal no YouTube. Hoje é domingo, e sendo domingo, não é dia de se falar de política, de falar de políticos, de comentar e denunciar suas roubalheiras e de lembrar que estamos, lamentavelmente, numa pandemia que contamina e mata muita gente. É preciso cuidar. Bem, hoje é dia de contar casos e causos, contar histórias de tempos que não voltam mais. E o assunto do dia é os piqueniques de ontem. De onde eu moro hoje, desde 1973, eu olho pela minha janela à esquerda e vejo a construção do novo estádio do Galo, a Arena MRV. O estádio deve ficar pronto no final de 2022 e eu, como atleticano da velha guarda, pretendo estar presente, se Deus quiser, é claro. Voltando os olhos para dentro de mim, eu volto na lembrança para 1958, 1961 e vejo o pico das antenas de televisão lá no alto das montanhas que circundam Belo Horizonte. E recordo de felizes momentos da minha infância e da minha adolescência. Em 1955, a antiga TV Itapolomi foi a primeira emissora de televisão a instalar a sua antena no pico das torres, parte da Serra do Curral, tendo a seus pés o Parque das Mangabeiras e às suas costas a cidade de Nova Lima, hoje com seus condomínios e prédios residenciais. Mesmo após a instalação da primeira antena naquela época, década de 60, era comum os jovens daquela época fazerem piqueniques lá no topo da montanha, só pelo prazer de ver a cidade de Belo Horizonte lá de cima. Eu morava no bairro da Pompeia. Geralmente, aos domingos, a gente formava um grupo de uns 10 jovens, a maioria com a idade entre 15 e 17 anos, moças e rapazes. Preparávamos o molho de tomate em casa e colocávamos salsicha no pão. Era um pão doce, acompanhados do suco, que era um suco no sabor de morango, as garrafas que a gente levava. Naquela época não se conheciam drogas, e os maiores venenos da época para os jovens eram o cigarro e a bebida, ou seja, a cerveja e a marvada pinga. Os jovens, moças e rapazes, embora de famílias diferentes, se respeitavam, eram considerados como irmãos. Ninguém passava dos limites. Raramente a gente tirava fotos desses passeios, já que ter uma máquina fotográfica na época era coisa para poucos. E para revelar os filmes, depois, a gente gastava um bom dinheiro que a maioria não tinha. A vida era muito difícil naquela época. Garotos que nós éramos, muitos levavam bodoques, estilingues e outros até espingardas de chumbinho para atirar e matar passarinhos. As rolinhas e as pombinhas eram as preferidas. E lá mesmo, no alto do morro, a gente matava os passarinhos, depenava a rolinha e assava no fogo com gravetos. E todos comiam sem nojo e sem remorso. Bem, naquela época era normal isso. E não era crime matar passarinhos, o que não se permite de jeito nenhum hoje. Outro passeio que algumas vezes a gente fazia era na Mata da Baleia, lá onde tem o hospital, e que já existia na década de 60. O lugar era proibido.
Lá não se podia entrar na mata de jeito nenhum. Havia vigia armado rondando o local, mas a curiosidade e o espírito de aventura dos garotos faziam com que a gente entrasse de qualquer jeito lá na mata, simplesmente para pegar mangas, muitas delas até verdes. E vez por outra, se pegava um filhote de macaco, daqueles muitos que habitavam a região, os macaquinhos pequenininhos, filhotes. Tiros dos vigias nós tomamos várias vezes, mas felizmente ninguém nunca foi ferido. Mas a gente sempre estava indo entrar lá na mata, embora fosse proibido. Hoje, quem chega lá no alto, no bairro Vila da Serra, e viveu aqueles tempos passados, olha, ele não consegue ver quase nada do que havia antes naquela região. Hoje são casas, prédios altíssimos, condomínios para todo lado. A velha cidade de Nova Lima hoje está quase ligada a Belo Horizonte. E só fica mesmo a saudade e as lembranças de bons tempos, de tempos inocentes, de tempos que não voltam mais. Tenha um bom domingo, um bom dia. Muito obrigado.